Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma felicidade muito grande estar novamente na Associação Espírita Mestre de Amor na tarde de hoje. É uma gratidão muito grande a Deus, que é o nosso Pai Celestial. A gratidão a Jesus, o nosso Mestre de luz, de amor e de paz. Agradecendo também a oportunidade da casa, neste momento, ao Departamento Doutrinário, ao Maurício, ao seu irmão, por esta oportunidade tão valiosa de estudos. Então, para essa tarde de hoje, eu estou com o livro Luz do Mundo, que tem um histórico muito amoroso e muito significativo na minha vida. Então, enquanto eu estava lá nos meus 20 e tantos anos, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu dei de presente, tive a felicidade de dar de presente esse livro para minha mãe Maria da Conceição, que sempre lutou muito com uma doença, uma enfermidade chamada artrite reumatoide, e que assim, ela tinha muitas dores, mas ela era uma leitora assídua dos livros, das obras básicas e das leituras de páginas de esperança. E aí, no decorrer dos anos, a minha mãe acabou apresentando este livro para mim. Eu não tinha a noção do significado das mensagens que estão contidas neste livro, que é a Luz do Mundo, e como outros de Amélia Rodrigues. Então, esse livro se chama, o título, Luz do Mundo, por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, essa benfeitora que foi, enquanto encarnada aqui na Terra, uma professora dedicada, foi poetisa e deixou várias obras e um trabalho muito bonito ligado à educação. E ela veio então nos trouxe na época uma esperança muito grande nos dias de enfermidade e provação para minha mãe, porque ela lia essas páginas com os detalhes da atmosfera da região de Jesus, como estavam as flores, como estava o céu no entardecer e todos esses relatos que a minha mãe me trazia. Então ela me apresentou de uma maneira muito amorosa, me fez esse convite. E esse livro então está na nossa família por muitos anos. E assim, desse breve início, eu tenho essa gratidão muito grande. Então na mensagem número 8, Pescador de Homens, nós vamos ver ali toda aquela movimentação dos pescadores na praia, no trabalho do seu dia a dia, do seu ganha-pão, todos ali dedicados desde o amanhecer, desde a madrugada, em busca ali do trabalho, do seu benefício para trazer o sustento à família. E ali, nessa região, então era o mês de maio, e o calor estava muito intenso, asfixiante, como a Amélia Rodrigues nos conta aqui, que eram uns dias muito, muito quentes, e no amanhecer deste dia, desta passagem de Jesus, que é essa luz, que nos traz o amor, que nos traz a paz. Então ali os pescadores estavam voltando à praia, trazendo os seus barcos e as suas redes, desanimados, porque eles passaram por horas e horas e horas tentando prover o sustento através da pescaria e nada conseguiram. Então eles retornam à praia, muitos ali de mau humor, desanimados, porque eles nada conseguiram, nada. E ainda os barcos, não era uma noite de luar, então os barcos encalhavam nas areias e eles tiveram muita dificuldade nesse decorrer desse dia. E então eles voltam à praia, como se assim ancoraram os seus barcos, e desanimados se encontram com aquele que faz todo
toda a diferença da história do nosso planeta. Se encontram com a figura, com aquele ser de luz que era Jesus. E Jesus, olhando ali os pescadores, e já estava ali naquela curva da praia uma multidão de pessoas, muito sofredora, cheia de ansiedades, de provações, esperando com aquela vontade de ouvir as palavras de esperança, ouvir da boca de Jesus toda aquela mensagem de luz e de lenitivo aos seus sofrimentos. Então eles esperavam ali, aquela multidão, esse pão espiritual e o remédio para as suas dores. Então eu peço licença para ler um recorte aqui da página, né, que se intitula Pescador de Homens. O recorte curvo da praia estava apinhado da mole ansiosa que acorrera desde cedo para ouvi-lo, rogar-lhe a bênção do socorro para as múltiplas aflições de que se via possuída. Nos dias anteriores, aquela voz ecoara pelas regiões ribeirinhas como um canto de esperança, em cuja melodia as concessões do amor divino eram moduladas em convites amenos que chegaram aos ouvidos dos homens sofredores. Todos, portanto, necessitados e curiosos, desejavam vê-lo de perto. Receberam o benefício que suas mãos esparziam em abundância. A natureza estava calma e as ansiedades vibravam nos corações. Então a noite fora infrutífera para aqueles homens, né, trabalhadores. Mas aí Jesus se dirige e entra dentro de uma daquelas barcas ancoradas na areia da praia e começa a falar, a atender, a consolar aquela multidão que ali se encontrava ansiosa do seu lenitivo, do seu verbo de amor, as suas mãos, né, generosas que curavam muito dos doentes que ali se encontravam. Então Jesus, sentado na barca de Simão, primeiramente ele consola, ele atende a multidão e após todo aquele momento de luz, ele fala a Simão que dirigisse novamente as barcas ao mar. E ele diz: segue, Simão. E aí, levando as redes que já estavam abertas em cima das varas na praia. E o barco segue. Simão fica muito indeciso, porque ele é mestre, mas nós já passamos horas ali e nós nada conseguimos, nada. Não tem o que fazer, mas diante da sua palavra, da sua decisão rigorosa, ele segue o que Jesus pede. E segue, então, deixa uma multidão na praia e o barco vai deslizando pelas águas, né? E ali, num certo momento, Jesus diz: lança as redes, Simão, lança as redes. E ele ainda indeciso, pensa: mas como, Senhor? Quanto tempo que nós passamos aqui nesse mesmo lugar sem conseguir nada? E aí Jesus: sede firme, Simão, lança as redes. E qual foi a surpresa? O inédito acontece que aquelas redes começaram a ficar abarrotadas de peixes, e foi aquele momento de muita emoção, de verdadeira felicidade. Eles não poderiam acreditar no que estava acontecendo. Foram tantos peixes na rede, que eles começaram a pedir socorro para os outros barcos que estavam próximos, que viessem também para conseguirem recolher aquelas redes com tantos peixes, né, com tantos alimentos, e era toda a necessidade deles.
Então ali, naquele momento, há uma explosão de alegria, há uma felicidade incontida naqueles corações tão sofridos, aqueles corações, aquela vida tão simples, tão dedicada ao mar, tão dedicada à pescaria, tão dedicada à família. E ali, naquele exato momento em que aqueles homens simples começam a chorar de alegria, choravam de alegria, agradeciam por tudo que estava acontecendo, Jesus lança aquele olhar tão amoroso, tão profundo e meigo, e olha e pensa como ele amava aqueles seres. Ele amava com todo o seu imenso amor às criaturas. Ele, um verdadeiro sol de esplendor, de luz, diante ali de todos nós, num contexto terreno ainda tão humilde, né? Tão simples, diante da magnitude daquela luz. Ele olha aqueles seres e pensa como ele os amava. Como eles amavam aqueles que ainda eram crianças espirituais, ainda longe daquelas angústias espirituais, ainda que percebiam algo de tão diferente acontecendo nas pegadas daquele homem, naquelas multidões de mais de 3.000 pessoas que Amélia Rodrigues nos relata. Então Amélia Rodrigues, com sua sensibilidade, com seu amor, com a sua dignidade, ela traz a todos nós uma mensagem linda de esperança, que naquele momento de indecisão de Simão Pedro, ele entende que ali era o governador espiritual do planeta Terra que dizia: sede firme, Simão, e lança as redes. Então, aí veio toda aquela pescaria abundante e eles vieram felizes ancorarem novamente na praia. E ele leva ao mesmo tempo aquela alegria, né? Então, analisando o lado psicológico de Simão, assim, aquela explosão de alegria, de repente ele pensa: mas da onde que eu o conheço? Da onde que eu ouvi aquela voz? Daí se lança aos pés de Jesus e pede: perdão, Senhor, perdão, eu sou um homem pecador, eu sou um pecador, retira-te daqui, porque eu não o mereço. Então, é aquele momento de reconhecimento da grandiosidade de Jesus e também de uma questão de gratidão e humildade, porque ele se lança aos pés de Jesus para pedir-lhe perdão, por ser um homem ainda inferior perto da grandeza espiritual de Jesus. Mas o que Jesus fala? Não tenha receio, não tenha receio. De hoje em diante, você será pescador de homens. Levanta-te, Simão, e você será no futuro pescador de homens. E ele para refletir e não consegue entender o significado daquela frase de Jesus: pescador de homens, o que seria? Mas quer sentir a alegria daquele momento especial e todos felizes, aquelas famílias dando graças a Deus pela quantidade de peixes nas redes. Então eles vieram, então aquele momento de alegria, festivo, e eles não tinham ainda a compreensão do trabalho, do testemunho que eles teriam que dar nos dias futuros. E Pedro realmente se torna então um pescador de homens, mostrando um caminho de luz a todos aqueles que seguiriam atrás da sua dedicação, da sua caridade, do seu exemplo magnífico de luz, porque ele dá, depois de todo aquele momento do Gólgota, todo aquele sacrifício que Jesus passou, Pedro vem trazer todo o exemplo da boa nova, né? Então, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E prorrompeu em pranto espontâneo. Simão, as palavras de Jesus: Simão, não temas,
De hora em diante será um pescador de homens. Então, todo aquele momento, aquele contexto, todas as vezes onde Jesus se apresentava diante das multidões, todos os momentos tinham aprendizados, lições, mensagens de esperanças, de fé, de muito vencer a si mesmo, né? Porque Pedro, ele ficou quase assim, achando, não vai ter como, Senhor, lançar as redes. Mas ele ouviu. Então ele ouviu a afirmativa de Jesus e ali se tornou um momento de muita felicidade. As notícias alcançam as praias, há uma revoada de inusitada alegria em todos os corações. Novos grupos afluem, as carpas estremecem, ainda em reflexos automáticos, e o contentamento se generaliza. Pedro, João, Tiago e André, que participaram mais de perto do acontecimento, experimentam todavia desconhecido pressentimento que os seguiria desde então. Não poderiam definir o que eles passavam. Relançaram o olhar em volta e encontraram o Rabi afastado, que fitava aquele amado lago de Genezaré, enquanto o ar pesado do dia vitorioso abafava. Pescador de homens? Desde então abandonaram tudo, mesmo o mar amigo, e avançaram na direção do porvir, sob o seu comando, e depois foram conduzidos por Simão a pescar homens. Então as redes foram lançadas, as mensagens da Boa Nova foram lançadas, né? O contexto da época de Jesus, então as enfermidades atrozes, a indiferença social, o orgulho dos poderosos, aquelas pessoas desprovidas de tudo, que vinham ali com humildade, também os bem revoltados, que queriam testar Jesus sempre. Então Jesus sempre estava rodeado, cercado pelas multidões. As multidões que a Amélia Rodrigues nos traz aqui nesse livro mesmo, Luz do Mundo, relatando a multidões de sofrimentos, de dores, de doenças que os nossos espíritos, nós todos espíritos encarnados e desencarnados, entrelaçados aqui nessa escola abençoada que é o planeta Terra, estamos tendo a oportunidade de reajuste, né, moral, espiritual, através das vidas sucessivas, das reencarnações, onde nós podemos retificar o nosso passado, o nosso pretérito culposo. Então essas multidões que vinham ali diante de Jesus, ora nas praias, ora nos montes, ora no entardecer embaixo das árvores frondosas, com aquele sentimento de amor, ouvindo aquele doce Rabi da Galileia, então se sentiam muito acalmados nas suas provações, suavizados pelo remédio das mensagens de Jesus. E como a dor tem sido característica da vida humana, Jesus estava sempre cercado pela multidão. Eram os atormentados de ontem, envergando as marcas e manchas do passado, na condição de atormentados atuais, buscando sequiosos a água lustral do Evangelho do Reino, para lavarem as imundícias da imperfeição. Cercado pela multidão, ele abria os braços e descerrava os lábios, socorrendo e falando. A multidão buscava-o sempre ansiosa. Dos seus lábios recolhia pérolas em luz, gemas em claridade incomparável, para iluminar a senda de percalços e pedrouços. E das suas mãos recebia o vigor em dádivas de saúde,
que renovavam as peças gastas e os implementos orgânicos em desconcerto, produzindo o refazimento e a paz. Amava-o a multidão, ao menos necessitava dele e o seguira. Ele, porém, aquele suave rabi, era manso e tudo e a abnegação. Quando o semblante se lhe fazia grave, a meiguice e a dor exteriorizavam todo o seu amor e, ao mesmo tempo, refletia suas esperanças, penetrando no porvir, em cujo curso incessante dos tempos o homem encontraria paz. Então nós vemos que as multidões de aflitos, se encontram em todas as épocas da humanidade. Quando nós vemos os nossos irmãos refugiados que estão lá desprezados, sem conseguir entrar nos outros países, passando todo tipo de agrura, seja o frio, seja a fome, a falta de uma moradia, de um lugar para morar e trabalhar. São inúmeros, milhares, milhões de pessoas no nosso planeta nesse exato momento em que nós nos encontramos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, nessa casa assistencial Mestre de Amor, falando da obra de Amélia Rodrigues. Quantos dos nossos irmãos se encontram em condições gravíssimas, sem ter um lugar para morar? São famílias, são idosos, são crianças, mas aí nós lembramos das palavras de Jesus, que são bem-aventurados os aflitos, todos aqueles aflitos que se encontram neste momento em condições precárias, em necessidade tão intensa de alimentação, do remédio, do lenitivo da palavra de esperança, de fé. Então nós todos nós, unidos em pensamentos, elevados a Deus, que é o nosso Pai Celestial, que não desampara ninguém, elevados o nosso pensamentos a Jesus, que é o Mestre de luz. Jesus é a síntese, a constelação dos astros divinos, como nos traz essas referências a Jesus, Amélia Rodrigues. Jesus é o Rei Divino, é o construtor da terra. Jesus é a luz do mundo, arquiteto das estrelas, o doce Rabi da Galileia, o celeste companheiro, o Filho de Deus. E Jesus nos assevera, nos confirma: eu sou o médico das almas e tenho os braços abertos para todas as dores. Então ele, como grande médico das nossas vidas, está há milênios nos convidando para que deixemos toda a sombra, todos os pedrouços, todas as imperfeições jogadas no caminho e consigamos ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, aceitar esse convite e sentir essa presença de luz que a Amélia Rodrigues, com certeza, ela todo o tempo que estava editando essas páginas tão cheias de esperança ao Divaldo, ela estava sentindo essa sintonia diretamente com Jesus, que é a luz do mundo. E para encerrar esses momentos desta tarde de luz, ouvindo o canto dos passarinhos, graças a Deus por tudo, graças a Deus pela vida, pela dádiva da vida, graças a Deus que os nossos pais nos deixaram estar aqui reencarnados, a nossa mãezinha querida, graças a Deus, a Mãe Santíssima, que recebeu nos seus braços de luz aquele ser incomparável que é Jesus. Então, encerrando as palavras: sois a luz da oportunidade,
enquanto marchar espargindo bênçãos e distribuindo esperanças. Deus, nosso Pai, é o Criador, mas o homem ascendendo é o autor da sua dita ou desgraça. Inutilmente buscarei fora a saúde, se não a mantiverdes retida no âmago do espírito, cuja perda se transforma em incessante aflição e maior tormento. Clara manhã, sua presença apagava a noite, sugando-a com beijos de luminosidade libertadora. E por onde andava, lá estava a multidão aflita, e ele prosseguia, disseminando a saúde por ser o excelente mensageiro da vida, o mensageiro do amor, Jesus, a luz do mundo. Muito obrigada a todos, obrigada a todas, obrigada ao Maurício, a toda a equipe. Que Jesus, essa luz de amor, de bênçãos, de paz, esteja nos protegendo em nossa caminhada terrena. Um grande abraço e obrigada a todos. Que assim seja.